As igrejas da Galácia, no capítulo 4, vamos ler hoje, Gálatas 4, vamos ler para início dos versos 1 a 5, vamos meditar em todo o capítulo hoje, já é talvez mais dois encontros a gente encerra aqui a nossa leitura de Gálatas, né? Mas vamos ler o capítulo 4, verso 1 até o 5, aleluia. Glória a Deus. Encontraram todos e todas? Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e filhas de Deus. Até aqui, senta no teu lugar. Glória a Deus. Tem filho, tem algum filho, alguma filha de Deus aqui nessa noite? Bom, família maravilhosa. Nós, semana passada, entendemos a preciosidade dos momentos, dos elementos da soberana e insubstituível graça de Deus, né? Nós vimos isso no capítulo 3. Sempre lembrando aqui para vocês que Paulo está pregando, aliás, ele está pegando e pregando pesado, né? Contra as igrejas da Galácia, porque eles estavam dando crédito, eles estavam acatando e aceitando pregadores judaizantes, né? Esse é o nosso estudo, que ensinavam dentro das igrejas, que para ser salvo era necessário primeiro obedecer à lei de Moisés e circuncidar, senão não seria salvo em Cristo Jesus, né? Só para rememorar. Hoje nós vamos tentar um pouco aprofundar essa questão que Paulo vai trazer da graça de Deus, e isso é importante, ele vai formatar isso. E Paulo começa o capítulo 4 aqui, que nós lemos, fazendo uma comparação. E você também precisa fazer isso. É uma analogia para nos ensinar aquilo que nós ganhamos da graça, né? É isso que ele está fazendo aqui. Porque foi pela graça que nós ganhamos liberdade. Nós somos libertos pela graça de Deus. Nós louvamos aqui, é um presente que logo eu, né, que não merecíamos. Você ouviu aqui junto comigo isso. Antes nós merecemos alguma coisa, aliás, muito pelo contrário, porque nós vivíamos sim no pecado, e vivendo no pecado, mesmo assim nós já recebemos a graça de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário para pagar no nosso lugar as dívidas dos nossos pecados. Quer dizer, e meio conseguir uma carta de alforria, né? Por quê? Porque nós éramos escravos de muitas formas e maneiras. Você vai entender isso hoje, que Paulo fala muito dessa coisa de escravidão. Nós éramos escravos. Existiam muitos senhores mandando na nossa vida. Essa é uma realidade. A verdade mesmo é que todo ser humano caído é escravo de alguma coisa. Isso é um fato, isso é bíblico, não tem jeito. Quando nós fazemos as coisas a partir das nossas próprias expectativas, quando nós fazemos as coisas a partir da nossa própria dimensão do que nós queremos, nós acabamos aprisionados a alguma coisa. Quando somos nós que fazemos. Isso aqui é o ser humano. Para exemplificar um pouco, eu conheço gente que é escravo do trabalho. Significa o quê? Trabalha como se aquilo fosse a única coisa que ele tem na sua vida. Tem gente que é escravo da família. Tem gente que é escravo da opinião das outras pessoas, do que elas acham. E eu digo escravo por quê? Porque aquilo manda na vida dela. Por exemplo, tem escravos da sua história de vida, porque aquilo que fizeram com ela causou um trauma, e os traumas mandam nas suas atitudes. Tem gente que é escravo de vícios, né? Descontrole manda e a pessoa obedece. Quer dizer, se manda e obedece é porque ela é escravizada. Ela não tem vontade. Ela não manda na sua vida. O que é um escravo? É alguém que não faz o que quer, mas faz o que mandam fazer. Isso é a dimensão de escravo, sim ou não? Esse é o problema de Paulo aqui.
Uma pessoa ansiosa, por exemplo, demais, uma pessoa insegura demais, não vive como deveria, mas tudo que faz é direcionado para uma alma aflita, uma alma ansiosa. É um escravo. Aí não queria fazer, mas eu não consigo, eu faço. Eu sou escravo. Esse é o ser humano sem a graça de Deus. É um ser humano sem Jesus. É um ser humano ainda caído. Então tem gente que é escravo de instituições, escravo de leis. Talvez pior. Tem os escravos de si mesmo, do seu ego. Talvez o maior grupo. Enfim, ser humano normal, ser humano caído, ser humano que ainda não se rendeu a Cristo Jesus, todo mundo, em todas as dimensões, são escravos. E por isso pensa que vive como bem entende, mas no fundo vive sob um jugo, subjugado, porque vive obedecendo o que as outras coisas e as outras pessoas mandam na sua vida. Quer tanto ser livre, mas no fundo não tem liberdade nenhuma, porque só faz o que é mandado fazer. Escravo é o nome disso. E sabe o que mais? Assim era eu. Assim era você. Antes do quê? Antes de Jesus Cristo nos alcançar de graça e nos dar esse presente que um escravo jamais vai merecer. Um presente. Que presente? A liberdade. Jamais nós vamos merecer. Ele morreu em nosso lugar para pagar a dívida, para pagar por nossa vida, e com isso comprou uma carta de alforria. No texto no grego dá uma ideia dessa carta de alforria. O que é uma carta de alforria? É um documento emitido pelo dono do escravo, dizendo que recebeu um pagamento pela vida dele, e por isso hoje ele é livre de tudo. Isso é uma carta de alforria. É isso que Jesus conseguiu para você. Nada te escraviza mais. Aqui está o presente da graça de Deus para você, e nós, como povo de Deus, temos que aprender isso, viver, porque foi o que Jesus fez, e Paulo, então, faz uma comparação aqui, só para você entender, para nos ajudar. No texto grego, o que ele fala aqui é mais ou menos o seguinte, ó, vocês sabem o que eu penso? Ele escreveu, vocês sabem a minha opinião? O que eu penso é o seguinte, eu penso que quando um pai morre e deixa um herdeiro, e esse herdeiro é muito jovem, apesar desse herdeiro ser dono de tudo, ele ainda é um escravo. Por quê? Porque apesar de ser dono, ele não manda em nada, porque tem tutores que tomam as decisões no seu lugar, até ele crescer e atingir a idade estabelecida pelo seu pai, daí poderá ser o dono de tudo. É a comparação que ele faz. Assim somos nós. A mesma coisa é você. Antes você vivia como uma criança. Você vivia sujeitado ao que o mundo mandava. Você era um escravo. Até você atingir a idade. Chegou o tempo oportuno, o tempo estabelecido por Deus. E Ele enviou o seu Filho para quê? Para comprar a sua liberdade, para pagar a tua alforria, porque nós éramos escravos. E depois dele nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. É isso que Paulo diz aí, é o que está escrito. Existe uma mudança de estágios aqui. Filhos e filhas adotivas de Deus, ele vai dizer. Adotados como filhos e filhas de Deus. Então, semana passada, nós vimos ele afirmando sobre esse problema da lei, que é isso que ele está enfrentando aqui, do povo que estava recebendo a lei de volta na sua vida, né? Qual que é a única função da lei que nós vimos semana passada aqui? Dizer o que é certo e é errado. O que a lei serve para quê? Uma lei serve para quê? Para que ela existe? Dizer, ó, está errado, está certo, certo? Uma lei. Para com isso, revelar o quê? Os nossos erros. A lei serve para dizer que você é um pecador, que você erra. Para isso que ela existe. No mundo, como é que as pessoas sabem que as coisas são certas ou são erradas? Através da lei. Ou não? Por que você não rouba? Porque a lei diz que é errado. Então, no mundo, as pessoas sabem a diferença entre o certo e o errado porque existe uma lei. Agora, entenda a diferença que Paulo está dizendo aqui entre um escravo e um filho. O que diz o que é certo e errado para o mundo é a lei, mas o que diz o que é certo e errado na vida de um filho e de uma filha de Deus é o Espírito que habita dentro dela. Por isso nós somos libertos. Por isso o Espírito nos libertou. Presta atenção aqui. Ele vive, a pessoa que vive conduzido pelo Espírito de Deus e por isso não está mais sujeito ao pecado, a lei não tem como condenar mais. E por isso ele está liberto de toda acusação da lei, porque ele hoje o Espírito conduz ele pelos caminhos que ele sabe que servem para Deus. Existe uma libertação aqui. Você deixa de ser um escravo. Por isso a lei tem poder somente para quem ainda é governada pela carne, né? Nós já entendemos isso, que é ser governado pela carne, pelo pecado, é ser governado por nós mesmos. Quer dizer, essa lei escraviza
Por quê? Ela revela a miséria dos pecadores. Ela coloca sobre ele um jugo de acusação, uma culpa, porque ela diz, isso é errado, ele faz. Então, é conhecendo a lei que você sabe que você é pecador. Agora, Jesus Cristo, entretanto, já veio nos libertar do pecado, e com isso nos libertar também da escravidão da lei. Esse é o problema de Paulo diante daquelas igrejas. A lei só tem poder sobre quem insiste em continuar subjugado pelo pecado que a lei revelou e condenou. Entende isso, Paulo, como é? É importante a gente entender. Antigamente, pastor, era o tempo da lei, agora eu vivo no tempo da graça. Quer dizer, então eu não estou sujeito à lei. Pinóia. Fique esperto. A gente é subjugado. Basta você ainda continuar insistindo nessas coisas da carne. Não tem mais... Você precisa entender, a partir de Jesus, ela não tem mais nenhum poder sobre nós, não tem nenhum poder sobre aqueles e aquelas em que o Espírito Santo de Deus alcançou, mudou e fez começar a viver como um filho e uma filha de Deus. É aqui que você passa da lei para a graça, não é porque você não vive lá mais no Antigo Testamento, não é porque você não é judeu, não é isso. É porque teve uma transformação espiritual na tua vida, isso é muito importante que você entenda. Então essa é a grande obra que a graça de Deus nos deu. Fazer parte de uma família divina, viver como filhos e filhas de Deus nesse tempo, livres do pecado, livres de toda acusação, livres de toda condenação, porque Paulo diz, os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Mas para isso tem que estar em Cristo Jesus e não mais sujeitos, ao pecado, à carne, aquilo que a gente fazia. Compreende isso? É importante entender para você ver que Paulo vai construir. Veja o verso 6. Ele vai dizer assim, e porque vocês são filhos e filhas, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, aos quais clama, Abba, Pai. Olha que bonito. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Essa é a obra que Jesus veio nos dar. Eu quero que você tome posse disso aqui. Jesus veio como um presente da graça de Deus, mas você sabe... Ele voltou ao Pai, mas veja, antes de voltar, o que ele fez? Ele soprou sobre nós o seu Espírito, sim ou não? Soprou o seu Espírito sobre nós, para que o quê? Para que esse Espírito possa fazer morada em nós, em nossos corações, Paulo diz aqui. Fazer morada dentro de nós e confirmar a nossa filiação, para nos fazer viver não mais sujeitos a nada, não mais escravizados por nada, mas governados, não para cá, mas governados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso esse Espírito que habita dentro de nós, dentro de cada um de nós, tem autoridade para clamar Abba, Pai. Quer dizer, o Espírito que habita o nosso interior, o interior de quem? Daqueles que se rendem a Jesus Cristo, que creem no que Ele fez na cruz do Calvário, clama aos céus, Papai querido, Ele intercede por nós. Percebe o ganho aqui? Percebe a beleza dessa mudança de vida? Por isso, quando você vê uma pessoa lutando contra algo que ela não consegue vencer, você diz, você realmente não vai vencer, querido. Porque quem vence é o Espírito que precisa habitar aí dentro de você. Porque sem Ele aí dentro de você, você não vence nada. Você é escravo da carne, você é escravo do que você era. Você ainda não é um filho e uma filha. Desculpa, você ainda está num processo. Precisa permitir que esse Espírito venha e governe os seus dias, o seu coração. Porque é Ele que clama aos céus, papai. Misericórdia, é Ele que intercede por nós, é Ele que é o agente, é Ele que faz, não somos nós, percebe aqui? É muito importante isso, já não somos mais escravos, mas somos filhos e filhas de Deus, e por ser da família, Paulo vai dizer, somos herdeiros, herdeiros do quê? Das promessas de Deus, que seriam abençoadas todas as famílias da terra, lembra lá de Abraão? As promessas de Deus estão sobre nossa vida, quando nós somos o quê? Filhos e filhas. Pastor, mas agora eu fui para a igreja, virei evangélico, levantei a mão e eu batizei. Agora eu sou um filho de Deus. Tomara. Porque não é um legalismo, não é um doutrinamento, mas é um mover espiritual, de condução de vida, que diz que você é filho e filha de Deus. Não é uma doutrina escrita num papel que diz que você agora desceu as águas e saiu de lá, então você é um filho. Não, é o Espírito que entra aí no seu coração e faz agora você ser um novo tipo de ser humano. E é esse filho e filha de Deus, herdeiro dessas promessas que Deus fez a Abraão, que seria abençoado todas as famílias da terra e dos seus filhos. É uma coisa familiar, aqui o negócio é entre famílias aqui, isso é maravilhoso. Somos herdeiros das promessas de que todos e todos que ouvem o chamado, que obedecem, que têm fé no que Deus prometeu e fez, esse teria uma herança. Essa é a sua herança nesse testamento, meu querido. Essa é a sua herança, minha irmã. Você que decidiu aceitar, viver conduzido pelo Espírito de Deus.
Como é que é a sua conduta para Deus? Abre mão, entra nas águas, morre, falece infeliz. E deixa ele agora fazer. Entende como funciona? Essa é a lógica. Veja o verso 7. A construção de Paulo. E ele diz assim, ó, antes, porém, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Vou repetir isso que é importante. Vou ler até o 9. Antes, quando vocês não conheciam Deus, vocês eram o quê? Escravos daqueles e daquelas coisas que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos, sem poder, querem ser escravizados por eles de novo, pelo amor de Deus? Vamos entender isso aqui. Veja que coisa. Antes, quando você não conhecia Deus, você era escravizado por todo tipo de coisa. Essas coisas assumiam o lugar de Deus, apesar de não ser. Deus aqui está com letra minúscula aí na tua Bíblia. Na sua vida, essas coisas eram como deuses. E te escravizavam. É isso que Paulo está dizendo aqui, sim ou não? Presta atenção aqui, porque isso é muito importante. Por que como deuses? Porque elas mandavam em você. Entende isso? Você em mim, todos nós. Interessante essa abordagem de Paulo aqui, porque ela dá conta de algo que a maioria das pessoas não para pensar. Por exemplo, é muito difícil hoje você entender qual é o conceito de Deus. O que é Deus, né? O que é Deus para nós? As pessoas não param para pensar. Porque quando o mundo fala Deus, quando as pessoas falam na rua, Deus, eu não creio em Deus, ou eu creio em Deus, está querendo dizer um monte de coisa. Por exemplo, segundo a filosofia da religião, o conceito de Deus é um conceito abstrato. Mas eu quero que você entenda hoje que para você, que você é filho e filha de Deus, é o contrário, porque Deus não tem nada de abstrato. O teu Deus é muito concreto, é vivo e ele está aí do teu lado e ele age da tua vida. Existe uma diferença. Nós temos que entender essa diferença. Quando as pessoas falam na rua, ah, Deus, será que está falando Deus como você entendeu como Deus deve ser? Por exemplo, essa afirmação de Paulo aqui tentando nos ensinar o que é que mudou em nós depois que a graça nos alcançou. Aqui tem um desafio de entender o que é Deus para nós, para as pessoas. Qual é o conceito de Deus? Porque tem uma questão aqui muito importante, é de como as pessoas se relacionam com Deus. Que é o que ele está dizendo aqui nesse versículo. Paulo está dizendo que as pessoas permitem que as coisas assumam o lugar de Deus na sua vida. Você era escravo de coisas, daqueles e daquelas, como deuses. Escravizavam vocês. Assumiu o lugar de Deus. Paulo diz aqui que as pessoas se relacionam com coisas e pessoas e se tornam escravos dela, como se elas fossem deuses, mesmo não sendo. Por quê? Ora, porque é exatamente assim que o ser humano caído age. Como? Se relaciona com as coisas do mundo como se fossem deuses. Isso é um princípio do ser humano. Porque o ser humano precisa de Deus. Como ele não se rende a Deus, um monte de coisa vira Deus. Aqui tem um problema. Quando o ser humano se relaciona com uma coisa ou com uma pessoa e faz daquela coisa ou daquela pessoa tudo da sua vida, ou algo mais importante da sua vida, está fazendo o quê? Tratando aquela coisa, aquela pessoa como Deus. Nós temos que entender isso. Porque para ser Deus é necessário ter alguma soberania, né? Senão não é Deus, sim ou não? Para ser Deus, precisa exercer algum poder sobre nós, sim ou não? Para ser Deus, precisa ser adorado. Um Deus exige respeito, devoção, exclusividade. Deus geralmente exige um certo sacrifício das pessoas. Enfim, o problema de Paulo aqui, do que ele fala, é que as pessoas estavam escravizadas porque estabeleceram relações com as pessoas como se elas fossem deuses, quando não são. E nós, servos e servas de Deus, povo de Deus, filhos e filhas, temos que entender. É preciso dizer que isso é muito comum, porque muita gente, por exemplo, eu já ouvi, que diz que eu não acredito em Deus, aliás, hoje eu ouvi uma idiotice, entretanto, é escravo de alguma coisa. Eu não acredito em Deus, mas sou escravo do dinheiro, por exemplo. Como assim você não acredita em Deus se você dedica toda a sua vida a isso? Como assim você não acredita em Deus se você dedica todo o seu tempo, você dá toda a exclusividade, a sua devoção, você deixa de estar com as pessoas que você ama, você sacrifica a sua saúde por dinheiro? Ele manda até no seu bom humor. Como assim você não acredita em Deus se você serve a esse Deus? Você é ateu? Não, para mim você não é ateu. Você só está trocando os deuses aí. E a gente tem que entender isso. Você acredita e adora
E um Deus e pior, porque segundo esse Paulo aqui, esse Deus aí te escraviza. É interessante que esse Deus michuruca te escraviza. E o Deus único e verdadeiro veio para te libertar de toda a corrente de escravidão. Nós temos que tomar uma decisão na vida. Nós temos que fazer uma escolha. Então o grande problema desse mundo é que as pessoas se relacionam com coisas e pessoas como elas se fossem deuses, mesmo não sendo, e por isso acabam escravizadas. O mundo, o ser humano caído é escravo de alguma coisa, por isso que eu comecei dizendo isso. Não tem jeito. O nome disso é uma certa ignorância que causa e produz idolatria. Para Deus isso não serve. E o povo de Deus tem que compreender, porque a gente tem que fugir desse negócio. Presta atenção aqui. De tal sorte que quando nós conhecemos o Deus de verdade, ou Paulo diz assim, ou melhor, quando vocês foram conhecidos por Ele de graça, acabou a ignorância e assim verdadeiramente nós somos libertos. E hoje, nada manda na nossa vida mais, porque nada é Deus na minha vida mais. Deus é só Ele e nada me subjuga mais. Você é subjugado por um copo de bebida, por um maço de cigarro, por uma droga, por sei lá que diabo é. Então você é escravo. Escravo depois que ele veio para te dar liberdade. Quer dizer, nós temos que entender isso. Deixamos de ser escravos desses negócios que querem ser deuses e mandar na nossa vida e passamos a viver a verdadeira liberdade que só um filho e uma filha do único Deus que existe pode usufruir. Essa aqui é a obra da graça de Deus. Foi isso que ela veio nos dar. Quando nós somos encontrados pela graça e nós cremos, as correntes dos desequilíbrios da nossa vida caíram e tem que cair, meu irmão. Você tem que parar e falar, Deus, me ajuda, essa coisa manda em mim, mas não pode mais, porque eu fui liberto na cruz do Calvário. O Senhor já veio, o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor comprou a minha carta de liberdade e eu não sou mais. Você tem que colocar isso nos pés do Senhor, porque nós temos que ser libertos e por isso agora nem nada nem ninguém ocupa mais o centro da minha vida, porque esse lugar aí é de exclusividade somente ao único e verdadeiro Deus, e dele e só dele, e eu não vou abrir mão dele. Você entende porque é importante que a gente insiste? Vai para a igreja, não abre mão, se envolve na obra, vai lá. Dá uma exclusividade para Deus, porque senão outros deusinhos de meia pataca vão vir e vão te escravizar. O deusinho de você mesmo vai te escravizar, das suas urgências vai te escravizar, da sei lá do que vai te escravizar. Por isso nós precisamos nos envolver em nome de Jesus, amém? É só dele, e nós não podemos. Deus não obriga ninguém, meu irmão. Deus não é Deus de escravizar ninguém. Deus é Deus de liberdade, Ele nos liberta e só Ele nos liberta. E por isso eu e você somos livres para crer e adorá-lo ou não. Deus não te obriga a adorar, não obriga? A escolha é nossa, por isso existe sim. Por que eu sou livre? Por que eu não sou? Porque Ele nos liberta, Ele veio para isso, Ele nos libertou. O que estava acontecendo com as igrejas da Galácia aqui, é que elas tinham sido alcançadas pela graça de Deus. E por isso esse povo já tinha sido libertos das amarras, das coisas que eram como deuses, Paulo fala aqui, como deuses nas suas vidas, mas mesmo não sendo. E a dor de Paulo aqui é o quê? É ver esse povo andando para trás de novo, regredindo. Voltando a ser escravizado pelas coisas, pela lei, por tudo. Isso é terrível. Quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas escravizavam vocês. Agora vocês conhecem a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios fracos, sem poder, aquelas misérias que acorrentavam vocês? Vocês querem ser escravizados de novo por tudo isso? É a pergunta de Paulo aí no texto. Observa o problema. Quem anda para trás é caranguejo, meu irmão, pelo amor de Deus. Nós não precisamos entender isso. Alguém que já recebeu uma carta de alforria, alguém que já teve as correntes da sua vida, que esses deusinhos muxuruca aí fazem, quebradas, já foram quebradas, e que hoje sabe o que é liberdade de verdade, como é que pode querer voltar para trás? Como é que pode querer se escravizar e se amarrar numa corrente de novo, meu irmão? Você viu semana passada que Paulo chamou com todo o carinho do mundo os crentes da Galácia de estúpidos, né? Porque parece que é mesmo, ele tinha razão. Porque não existe um sinal de estupidez maior do que essa, de já ter sido liberto pelo Deus do universo soberano e querer voltar para a corrente de novo. Ele está inconformado, meu Deus. Como é que pode? E ele tem razão aqui. Uma pessoa alcançada pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa que vê o Senhor vindo e consegue dar passos. A vida muda. Muda ou não muda? As coisas melhoram. A gente se livra de uns capetinhas que nos atormentavam, sim ou não? A gente vive... Mas aí muita gente vira e mexe, quer chafurdar de novo e voltar. E aí eu falo, gente, é tão difícil ver isso, sim ou não? E eu falo isso com todo o coração, porque o problema é que o Espírito de Deus nos liberta. Mas se a gente quiser, a gente vai voltar para trás tudo de novo.
Esse é o problema dessas igrejas aqui. Mas eu quero que você entenda o quanto isso é um absurdo. Para Paulo era, para nós também é. O quanto isso é um absurdo. Como é que pode escolher, como domingo você ouviu aqui, entre o bom pastor que tem a vida com abundância para você e falsos pastores mentindo e a gente escolher ser enganado? Meu Deus do céu. Como é que é o nome disso? Como é que escolher entre uma vida abundante e escolher ser escravo de manias, de teimosias, de desobediência, de cabeção? Como é que pode? Pode. Muita gente faz isso, sim ou não? Anda para trás. É a unção do caranguejo. É impressionante. Mas, enfim, Paulo reforça o absurdo dessa escolha para os crentes da Galácia. Veja verso 10. Você está entendendo aqui qual é o problema dele? Você está claro isso? Veja, ele diz assim, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido tudo inútil. E ele fala assim, eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam, como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Vamos entender isso aqui um pouco. Vocês estão considerando sagrados dias, meses, datas específicas do ano. Será que tudo o que eu preguei para vocês foi inútil, foi em vão? A pergunta dele. Aqui existem teorias que dizem que os crentes da Galácia estavam se rendendo não somente à lei de Moisés, mas a um monte de costumes de outros cultos pagãos aí, por isso estavam observando dias de não sei o quê, do fulano, ocasiões religiosas, de outros cultos. Veja que o problema aqui, o desvio aqui, parece que é maior do que nós estamos pensando, porque onde passa um boi, passa uma boiada, né? Parece que o negócio era maior do que a gente estava vendo. E aqui, Paulo está triste com tudo isso. Será que tudo que eu preguei foi em vão? Ele suplica, irmãos, ele implora. Veja o que ele diz, eu suplico, irmãos, sejam como eu, porque eu quis ser igual a vocês. Para quê? Para lhes apresentar Jesus Cristo. E por que eu fiz isso? Porque Cristo também quis ser como eu. Cristo veio e se tornou como eu, humano. Para que Cristo fez isso? Para me alcançar. Ele quis ser como ele quis ser humano para me alcançar. Para com isso hoje eu possa ser como ele. Por isso que Paulo fala, sejam como eu quis ser como vocês. Foi o que Jesus fez por nós, é por isso que ele está dizendo. Da mesma forma, eu quero ser como vocês para lhes apresentar. Eu quis ser igual a vocês para lhes apresentar o Senhor. Agora sejam como eu, mostrem o Senhor para esse mundo, pelo amor de Deus. Esse é o drama dele. Vocês nunca me ofenderam. Pelo contrário, vocês sabem que a primeira vez que eu preguei o evangelho para vocês foi por causa de uma doença, ele fala. Está escrito aí na tua Bíblia. E quando cheguei aí para ministrar, a minha doença não foi para vocês, aliás, foi uma aprovação, mas, pelo contrário, vocês me acolheram e deram crédito à minha pregação. Vocês me receberam, vocês me ouviram como se eu fosse um anjo de Deus. O que ele está falando? Como se eu fosse um mensageiro do próprio Deus, porque um anjo é um mensageiro. Um mensageiro do próprio Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha o que ele fala. O jeito que vocês me acolheram. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Na época, ele diz aqui com todas as letras, eu lembro que se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Essa é a fala dele que está aí. Você sabe por quê? Existe aqui outra questão. Por que Paulo está falando isso aqui? Tem muitas teorias, mas tem uma teoria muito forte. Que Paulo está dizendo aqui que a primeira vez que ele foi pregar nas igrejas da Galácia foi porque ele tinha uma doença, e essa doença, aqui está claro que ele realmente tinha, e ele elogia os irmãos e as irmãs que o aceitaram, que não o rejeitaram, mesmo com a sua doença, como se ele fosse um mensageiro de Deus, que se pudessem teria arrancado seus próprios olhos para dar para ele. Quer dizer, a teoria aqui diz que Paulo, quando nós lemos Atos 9, Paulo teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, às beiras do portão de Damasco, sim ou não? E o texto diz que o Senhor jogou ele no chão e que Paulo ficou cego.
A Bíblia diz que ele, para voltar para a cidade, ele precisou ser levado pela mão, porque ele estava cego para entrar na cidade. Ele não enxergava mais. O Senhor chamou um homem chamado Ananias, vá lá, impôs as mãos sobre ele, para Paulo orar, e para orar por Paulo e ele voltar a enxergar. E na ocasião, o Senhor diz uma frase para Ananias, muito interessante, que a gente às vezes não... né? E o Senhor diz a Ananias que Paulo era um vaso escolhido por ele. Eu escolhi, isso é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome aos judeus, aos gentios e aos seus reis. E diz com todas as letras no verso 16 do capítulo 9, e eu vou mostrar para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Sim ou não? Pois é, a teoria diz que, dá conta, que a visão de Paulo foi restaurada mais ou menos. E ele amargou durante a sua vida e ficou com alguma deficiência na vista, né? E por isso, assim, ele afirma todo emocionado que os crentes da Galácia, se pudessem, teriam arrancado os seus próprios olhos e dado a ele. Porque essa era a dificuldade dele, essa é a doença dele. Essa é uma das teorias, quer dizer, inclusive, quando a gente for ler a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai chamar essa doença do espinho na sua carne, né, que é confuso para ele. Mas, enfim, isso é um outro assunto. E nesse momento, então, Paulo está muito contrariado, ele está muito... Como é que pode que vocês acolheram como verdadeiro mensageiro de Deus, depois vocês não me desprezaram, e vocês fariam qualquer coisa para me ajudar, mas agora vocês querem jogar tudo isso no lixo? Como é que pode? Ele está contrariado, quer dizer, cadê a alegria de vocês? Como é que as coisas podem ter mudado tanto? E ele está muito constrangido, você precisa entender essa perplexidade. Com o quê? Com as atitudes dos crentes que voltaram para trás, depois que foram libertos da escravidão pela graça de Cristo Jesus. É inconcebível para Paulo. Veja o verso 16. Por acaso eu tornei-me inimigos de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradar a vocês não agem bem, porque o que eles querem é isolar vocês a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês agora e mudar o tom da minha voz, mas eu estou perplexo com o que vocês estão fazendo. Veja, primeiro ele está fazendo uma comparação aqui, né? Eu falo a verdade, e tem os que fazem um esforço danado para falar o que agrada a vocês. Qualquer semelhança é mera, né, coincidência. Esses que pregam para agradar o ego de vocês não agem bem. Porque Paulo fala o que ele tem que falar. Prega para amaciar o ego de vocês, porque no fundo o que eles querem é isolar vocês de mim, porque aí ele vai fazer com vocês o que eles quiserem. Entendeu aqui o leão que aparta do bando para depois comer? Pois é. Observe novamente a comparação aqui, o que a gente chamou domingo de evangelho da verdade, e esse é o evangelho aí de mentira, né? Que só serve para exaltar egos humanos, né? Vocês precisam ter zelo pelo bem, ele fala, mas é o tempo todo. Não é só quando eu estava aí com vocês, não. Quando eu não estava também. É ser crente sempre, não é só quando eu estava no meio de vocês, não. Crente em todo canto, em toda hora. E para você entender aqui que não é exagero meu, veja o sofrimento quando ele olha essa igreja se desviando. Para ele é só o fim. Ele diz, novamente eu estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, e farei isso até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês agora, porque assim vai ver, eu amenizava a minha fala. Eu amenizava as minhas palavras, o tom das minhas palavras. Mas me desculpa, eu estou perplexo, eu não consigo me conformar com essa miséria que vocês estão fazendo. É isso que ele quer dizer. Verso 21, já estou indo para o final. Digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração, ele diz. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança que procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Vamos entender, tá bom? Tá difícil?
Vocês que estão dando crédito a essa pregação e voltando a obedecer à lei, me digam, vocês conhecem a lei? Já leram? Se conhecem, vocês sabem que Abraão teve 2 filhos. Um filho da carne. Por que da carne? Porque foi o filho da impaciência de Abraão e Sara, que não esperaram que se cumprisse a promessa de Deus, e por isso a mulher chegou, você vai ter um filho com a minha escrava, porque esse negócio de descendência, promessa de Deus não vai ter, porque está demorando demais, então você vai dormir com a minha escrava, vai ter um filho, vai ter uma descendência com o filho dela, certo? O filho da escrava. Pois é, o seu filho com a escrava Agar, então ele é o filho da escrava, Ismael. Mas depois a promessa veio e se cumpriu, e ele teve Isaac com Sara, o filho da promessa desde o início, o filho da livre. Ele faz uma comparação aqui, analogia. Quer dizer, um filho é da carne, um filho é da vontade de Abraão e Sara, filho da escrava, e outro Isaac é o filho da promessa de Deus. E ele deixa claro, eu estou fazendo aqui uma alegoria, eu estou só ilustrando para vocês entenderem a burrada que vocês estão fazendo de novo. Alegoricamente, as 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança que veio do Monte Sinai. O que foi dado no Monte Sinai? A lei de Moisés. Essa aliança que fica na Arábia, o Monte Sinai, Ismael, né? Filho da escrava, por acaso é o pai dos árabes, né? Ele é, segundo a Bíblia, o pai dos árabes. Ele gera filhos para a escravidão. Aliás, essa é a situação do povo de Judá, essa é a situação do povo que está lá em Jerusalém, Israel, hoje. Ele desqualifica. Porque eles são escravos da lei de Moisés. Até hoje. Mas nós, não. Nós somos filhos e filhas da Jerusalém do Alto. Da Jerusalém do Alto. E nós somos filhos e filhas da liberdade. Nós somos filhos e filhas da aliança feita com Jesus Cristo. Está voltando a se escravizar no shofar, na bandeira de Israel. Por que de novo? Na lei, por quê? Se vocês já foram libertos em nome de Jesus. Percebe aqui? Só para encerrar, veja o verso 27, para a gente acabar o capítulo 4. Ele vai dizer, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que o daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Naquele tempo, o filho nascendo de modo natural, perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Para encerrar, eu explico. Ele está citando aqui Isaías 54, verso 1, né? E é uma citação para reafirmar que nós, eu e você, somos filhos e filhas da promessa de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. E por mais que, lá em Gênesis 21, por exemplo, o filho da carne, quem era? Ismael, perseguia Isaac, né? Na Bíblia diz que um menino perseguiu o outro, o filho do Espírito. Nós temos que decidir o que nós queremos, porque o Senhor deseja que nós possamos renunciar à carne e nos tornar filhos e filhas dele, daquilo que ele prometeu. Nós temos que ser herdeiros da promessa dele, como Isaac. Essa analogia que Paulo fala, ele diz, a mesma perseguição que tinha lá está acontecendo aqui agora. A situação dele com os judeus e a igreja. Está acontecendo agora, porque os que são filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. E a Bíblia Sagrada diz que Deus pediu para mandar embora a escrava e seu filho, porque escravos jamais terão direito à herança que cabe somente ao filho e à filha que se rendeu à liberdade que só um filho e a filha de Deus pode ter. Então nós não podemos abrir mão disso que é de Deus. Portanto, queridos, que nós possamos viver, e nós precisamos viver de forma a demonstrar que nós já tomamos posse da nossa herança. Por isso eu perguntei e eu repito, tem filho e filha de Deus aqui nessa noite? Existe uma herança sobre a minha vida e sobre a tua vida. Existe um Espírito que quer nos fazer filhos e filhas de Deus. E nós não podemos renunciar a isso. E você tem que tomar posse. Nós não podemos admitir, regredir, voltar para trás, em coisas tão... desandar naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Porque assim, eu queria dizer para você, vem para a igreja, é um fogo lascado. Aí o primeiro amor, aí bibi. Não tem amor, não é primeiro, não é último. Amor é amor, pro resto da vida. Mas é o primeiro amor. Ai, pastor, eu estou tão choncho, nem orar consigo mais. Você está renunciando a uma herança. Mas nem na igreja vai mais. Ai, pastor, não consigo dormir. Você está renunciando a uma herança. A promessa existe sobre você. Nós não podemos fazer isso. Quando eu olho para vocês aqui hoje, e eu conheço todo mundo que está aqui hoje, eu vejo o quanto nós já conquistamos, porque a graça nos alcançou, queridos. Cada rostinho aqui eu sei o quanto a nossa vida melhorou.
O quanto nós, como seres humanos, nós melhoramos. Como é que pode querer voltar atrás e querer se escravizar de novo, seja lá o que for? Como é que pode? Não pode. A verdade é que a gente que foi alcançado pela graça de Deus não se rendeu. Eu vejo muito isso, né? A pessoa vai para a igreja, se batiza, mas sabe quando a graça veio, alcançou, mas não quer, não se rende, é teimoso, é cabeção, quer do seu jeito? Não fica na presença de Deus. Desculpa, não fica. E por isso desvia. O problema dessas igrejas, desvia. Essa é uma realidade. Gente que já foi alcançada pela graça, insiste que quer as coisas do seu jeito, do jeito que quer, infelizmente não fica na igreja. Não fica. Você sabe do que eu estou falando. E com Paulo achava, eu também acho uma pena. Por quê? Eu fico me perguntando, como é que pode? Né? Como é que pode? Depois de tudo. Como é que pode? Não pode. Depois de tudo que o Senhor ensinou e fez, cadê a alegria daqueles dias? Cadê a empolgação para ir para a igreja orar? Cadê a disposição de querer estar diante do Senhor? Cadê? Então, meu irmão, minha irmã, que nessa noite nós possamos receber isso aqui, talvez, como é que eu chamo isso? Um alerta que Paulo está nos dando? Talvez um alerta. Que os erros que nós vemos nos testemunhos que a palavra de Deus nos traz, que são erros, tem que servir, sim, como um alerta do amor de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos, sabe, Deus não quer ver ninguém andando para trás. Não estão aqui para andar para trás. Pastor, mas eu continuei na igreja, mas cadê o envolvimento, né? Cadê o compromisso, né? Cadê a obra de Deus? Cadê? Meu irmão, minha irmã, presta atenção, você é um filho amado. Você é uma filha amada por Deus. O Senhor fez promessa sobre a tua vida. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, a tua família, vão, mas para isso nós temos que ser, e filho e filha de Deus não permite que nada ocupe o lugar que é exclusivo de Deus. Às vezes eu vejo a pessoa está aqui, está bem e tal, aí a pastora arrumou um emprego ali, uma bênção, Deus me abriu a porta, glória a Deus, tá, o emprego não vem mais para a igreja. Eu falo, o emprego está ocupando o lugar que cabe a Deus na tua vida. E nós temos que tomar posse disso, porque se a gente vai colocando outros deusinhos na nossa vida, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Esses deusinhos vão mandando e vão escravizando, meu irmão, porque esse mundo serve para produzir escravos. Mas existe um Deus que está aqui nessa noite, e Ele está aqui, e Ele veio, e Ele nos alcançou, porque Ele quer libertar, Ele quer quebrar corrente em todas as dimensões. Como é que eu faço isso? Não abra mão da exclusividade que Deus precisa ter na tua vida. De tudo que Deus tem para você. Não abra mão da comunhão, não abra mão da devoção, de você ofertar ao Senhor a tua oração, a meditação, de ouvir a palavra de Deus, de orar com os irmãos, de se envolver. Não abra mão disso, porque aqui está a liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos alcançou em nome de Jesus. Então que tudo isso, que deixou vocês tão tristes assim, possa ser um alerta, porque a gente tem que entender a palavra de Deus, sim ou não? Capítulo 4 vem nos dizer, para trás jamais, nós somos libertos. E da minha liberdade eu não vou abrir mão nunca mais. Como é que eu não abro mão? Eu não abro mão dele, pronto. Dele por nada. Ah, mas o meu marido é um cachaceiro, pastor, ele briga comigo, mas vai para a igreja, deixa seu marido no boteco. Mas vai para a igreja. Às vezes eu converso com pessoas, ai, pastor, eu preciso de Deus, eu preciso para a igreja, meu marido é tão difícil. Então vem, querido, vem, cadê? O marido é Deus. Assim como a cachaça é Deus na vida dele, na vida dela o marido é Deus. Marido é Deus? Não. Marido, se for com Deus, é bênção. Se não for, é encosto. Então nós somos de Deus. Em nome de Jesus. E de Deus eu não abro mão. Amém? Você entende isso? Então se você entende, aplaude, porque Deus é bom. Glória a Deus.